Boa sorte na segunda-feira. Arrasa. Não estarei lá, mas tenho certeza absoluta que vai ser show de bola. Obrigado. Então é isso, cara. Qualquer dúvida? Qualquer dúvida. Se eu não conseguir passar. Se eu não souber responder alguma coisa da minha tese, eu pergunto pra você, né? Exatamente. Eu sou o Sbole, @Sbole no Instagram, e eu estou aqui com o Xoxin, @minxoxin no Instagram, e também temos o perfil oficial e não verificado do Mais Uma Semana, que é @Mais Uma Semana. E estamos aqui para conversar dos eventos dos dias 31 de agosto de 2019 até o dia 6 de setembro de 2019. E aí, Xoxin, mais uma semana? E aí, Sbole, mais uma semana que se passou, né, cara? Aí com muita coisa acontecendo, eu diria, né? Muita coisa, talvez não tanta coisa em quantidade, mas muita coisa em significado, talvez, né, cara? Teve semanas duras, semanas difíceis, e acho que esse episódio aí tá recheado de reflexões, não só nossas, como pode gerar bastante dos ouvintes aí. Esperamos que sim. É a proposta, né? Fazer o pessoal pensar na própria vida e tentar tirar alguma coisa dos acontecimentos que, às vezes, a gente vive eles, mas não reflete sobre aquilo que a gente viveu, né? É isso aí, cara. E aí, conta pra mim como é que foi a sua semana, cara. Cara, minha semana, a começar, né, desde a última gravação, no próprio dia, teve aquele chá de qualquer coisa que eu comentei, e aí acabou que foi bem legal, assim, fiquei boa parte do sábado lá. Ao longo da minha semana não aconteceu muita coisa, foi só um evento que acabou me deixando bem chateado, mas não decepcionado comigo mesmo, que é o resultado daquele concurso, né, já adiantando pelas minhas palavras, que acabou que não deu certo. Meu desempenho foi bom, assim, acabou que eu fiquei com 83, não 82 no fim das contas, só que aí não foi o suficiente para eu classificar entre as 8 primeiras notas para avançar para a segunda fase. E aí acabei ficando bem chateado, né, que não ter dado certo, até porque acabei apostando muito alto nesse concurso, só que, né, paciência, não deu certo, o pessoal que classificou tirou umas notas absurdamente altas, foi tudo 93 para cima, então foi, pessoal, assim, Super foi humanos. muito bem. E acabou que não deu certo, né, para essa vaga, paciência, vamos estudar pros próximos, não tem muito o que eu fazer agora, então só curti o momento que não foi o resultado que eu esperava, mas agora não tenho o que fazer, né? Vamos seguir para outras coisas. Como eu disse na semana passada, tentar tocar outras ideias que eu estava tendo. Agora também com esse resultado também me dá outras ideias de às vezes até considerar pós-doutorado fora do país, esse tipo de coisa, porque, né? Como eu já estudei até agora, vamos estudar mais um pouco. E tá, tirando isso, né, depois dessa notícia do concurso também, fiquei só agora estudando para minha apresentação, que é agora na segunda-feira, que é a defesa da minha tese. E outra coisa também, tava olhando no Facebook, eu acabo não utilizando mais o Facebook regularmente, mas eu entro todo dia para ver, que às vezes vem aquele aviso de aniversário, coisas assim, que daí eu uso isso daí para me lembrar, às vezes mandar um parabéns para alguém, etc. E aí também o Facebook tem aquele memórias nesse dia, alguma coisa assim, que é relembrando acontecimentos. E eu tava olhando, né, que nessa semana duas datas muito interessantes aconteceram nesse intervalo de tempo. Há um ano, dia 4 de setembro, eu embarquei pra Inglaterra, cheguei lá dia 5, né? Dia 5 de setembro de 2018, eu comecei meus estudos lá na Universidade de Leeds, e aí eu fiquei esses 6 meses, que acabou que no fim deles que o podcast começou, né? Então, se a gente tivesse tido essa ideia antes, teria acompanhado boa parte do que eu vivi lá também, e seria mais coisas pra eu ficar depois pra posteridade ter esse acervo, né? E também outra coisa, durante a semana, acho que foi dia 4 ou foi dia 5 de 2013, de setembro, né, de 2013, eu tinha defendido meu MBA, minha especialização, né, na UEM. Então, 6 anos depois, também, mais uma agora, tô indo pra defender meu doutorado. Saí da especialização, aí teve o mestrado e agora também o doutorado. Então, assim, foram anos interessantes, né? Muita coisa mudou nesse período. E até que vai chegar nisso pra minha reflexão. Então, se quiser agora seguir pra tua semana, depois eu considero o que eu vivi. Beleza, tranquilo. Cara, minha semana foi tanto quanto muito louca, porque aconteceram grandes opostos nela. A primeira coisa é que eu fui a um casamento no sábado, né? Eu já tinha dado o recado no podcast passado, no episódio passado. E, cara, fomos lá e tal, fizemos o casamento no civil, assinamos papéis, doamos rins, né, nas assinaturas. Que é engraçado, porque, tipo, não tinha como você não vai ler, né, o contrato de casamento ali. Você só assina como testemunha e bola pra confia frente. pelo melhor, né? Exatamente. E aí tá, o casal aí teve o churrasco, a festa pós. A gente
gente comprou presentes muito mais simbólicos, né, pro casamento em si, que era um joguinho, assim, de poemas envolvendo os itens para dizer para eles que a gente ama eles e que a gente torce muito pelo futuro de cada um. E, bem, que é isso, né? Além disso tudo, então, teve o casamento, foi muito legal, a gente passou a tarde inteira lá, foi bem da hora. Aí eu fui pra casa descansar depois disso, né, perto das 9 horas, eu tava bem cansado, só deitei, só queria descansar. No domingo, eu e a Gabi, a gente ficou conversando bastante, trocando bastante ideias sobre várias coisas. Eu não sei propriamente, eu não sei até que ponto eu falo da vida dela, da minha vida aqui, mas aconteceu uma coisa bem legal com a vida dela, ela tomou uma decisão importante, e daí isso me empolgou, assim, sabe, porque eu torço muito pro futuro dela, e foi maneiro, assim, estar presente nesse momento. Só que também, durante essa semana, aconteceu uma coisa, digamos, um pouco mais mórbida, em que um dos pacientes, pra você que não ouviu nenhum dos 20 e tantos episódios que a gente já tá, eu trabalho num hotel que hospeda pacientes que estão no tratamento contra o câncer, e um desses pacientes veio a falecer, cara. Ele faleceu dentro do hotel, assim, sabe? Eu não tive a oportunidade de verificar ele, sabe? Eu tava ainda na recepção, a recepcionista não tinha chegado, e quem tava ali na frente era eu, e tipo, eu não podia sair dali, né? Tinha que ficar alguém ali, mas eu queria muito ter subido pra ver, porque daí chegou o SAMU, eles conseguiram ressuscitar o homem lá, né? Aí fizeram massagem cardíaca e tal, e tudo que ficou pra mim foram os relatos, né? Foram relatos do que aconteceu, de que a motorista disse que às vezes é um absurdo, tipo, porque eles, tipo, colocaram ele no chão, sabe? E faziam aquela massagem, furavam com um monte de agulhas e tal, né? E daí eu pensava, tipo, mas, né, ele não tá sentindo nada, então tá valendo, né? Pô, se puder trazer ele à vida, tendo que dar um chute no saco, que seja, sabe? Faça. Mas, enfim. E daí ele saiu do hotel vivo, né? Ele tinha acabado o pulso, conseguiram ressuscitar ele dentro do hotel. Aí colocaram ele na maca do SAMU, e daí tiveram que fazer outra ressuscitamento, não sei dizer. Reviveram ele de novo dentro da ambulância, e daí levaram ele pro hospital, e daí tiveram que fazer outra vez lá, mas infelizmente depois dessa terceira ele não voltou mais, né? E meio que tudo isso, cara, me fez perceber uma coisa interessante, porque a esposa dele, que tava o acompanhando no dia, né, ele passou o final de semana sozinho, mas a esposa tinha voltado na segunda-feira pra acompanhar ele. Cara, ela não derramou nenhuma lágrima, sabe? Na hora, assim, foi, tipo, meio estranho, porque, né, eu esperaria que ela estivesse, tipo, aos prantos e barrancos, né, sabe, chorando muito, mas não, ela tava, assim, aparentemente bem, sabe, ela tava firme, forte, por dizer, não sei se forte talvez seja a expressão correta, mas, sabe, ela tava com uma postura firme, né? Cara, eu comecei a ouvir não, né? Coincidentemente, ou não, um outro podcast, que já fica a recomendação aqui, que é um podcast da família agenciadepodcast.com, que é do Alexandre Níquel, que eu sou particularmente fã. É um podcast chamado Esquizofrenóias, e o episódio em que eu ouvi essa semana era sobre câncer, olha só, quem diria. E tem um rapaz que é entrevistado, né? Ele sempre traz um entrevistado que tem algum tipo de síndrome, algum problema, né, uma doença, e ele comentou que o médico dele o havia dito que morrer de câncer é o melhor jeito de morrer. Parece uma expressão horrível, assim, de imediato, mas com a justificativa que vem logo em sequência, você talvez entenda um pouco mais, sabe? Porque eu não tenho certeza sobre a porcentagem, mas ao que aparenta, a maior causa de morte no mundo são doenças cardiovasculares, doenças súbitas, né? Tipo, infarto, AVC, coisas do gênero. E o câncer, ele pelo menos te dá a possibilidade de você se despedir, sabe? De você amarrar as cordas soltas, as pontas soltas da sua vida. Porque por mais que você só tenha 2, 3 meses, ainda assim, você ainda tem esse tempo, sabe? Que é diferente do que você morrer de súbito num acidente, ou com AVC ou um infarto, algo do gênero, sabe? E deixar você não ter o tempo de se despedir, não ter como falar para as pessoas aquilo que você sentia, sabe? Então, um câncer é meio que, claro, né, do que eles justificam, né, de que você ainda tem essa chance de se despedir, de encerrar com a sua vida de uma forma mais plena, né? Na minha cabeça faz sentido, né? Não sei em termos de sofrimento, pessoa, né, como é que né? Se o súbito, né, se é uma dor mais intensa, só que daí cessa mais rápido do que você prolongar isso por alguns meses. Mas em termos, assim, de preparação, de
ter um ambiente um pouco mais já preparado pro que tá pra vir, né? Porque nem todo mundo acaba conseguindo sair dessa situação. É um tanto, sei lá, não sei se poderia dizer não sei se mais tranquilo, mas enfim, não dá pra opinar sobre isso, né? Cara, é que é aquela coisa, né? Mas eu entendo o argumento. Sim, do tipo, você, sabe, de você não ter o arrependimento de não ter falado, por exemplo, que amava alguém, ou de a última vez que você viu a pessoa, vocês se viram brigados, coisas do gênero, entende? Uhum. É uma forma, eu acho, que te permite buscar certa paz de espírito, sabe? De você pedir perdão por algum vacilo, alguma coisa que você fez durante a vida inteira, por exemplo, né? Claro que daí a gente entra em outras questões também, mas... né, independente da sua visão, se você acredita em reencarnar, se você acredita em paraíso ou se você acredita simplesmente no breu, né, cara? Acho que em todas elas, pra quem fica, ainda tem essa memória um pouco mais afetiva, talvez, de você conseguir consertar os erros, de que a pessoa tentou, pelo menos nos últimos tempos de vida dela, reparar os erros ou fortalecer ainda mais o amor, coisa do gênero. E isso me foi um pouco mais reflexivo nessa semana, porque não apenas esse caso, né, da moça que não chorou, mas duas pessoas que estavam saindo do hotel, né, nessa semana, elas pareciam conformadas, né? Elas, tipo, estavam indo embora, mas daí eu falei, você já tá indo embora e tal, né? Porque o pai tá mal, ele não vai durar muito mais, assim, sabe? E dava pra sentir a tristeza, mas ao mesmo tempo dava pra sentir um pouco daquele conforto, sabe? Do tipo, meu pai vai morrer, sabe? E morrer faz parte de estar vivo. E isso aconteceu 2 vezes na semana e por isso que talvez isso tenha me influenciado mais, sabe? Do tipo, que às vezes as pessoas, elas simplesmente não pararam pra pensar sobre isso, sabe? Sobre se o câncer, morrer de câncer pode ter sido uma coisa, entre aspas, boa, né? Ou menos pior. E eu falei tudo isso e isso é minha reflexão, né, cara? Imaginei. Mas eu vou passar a bola pra você agora, pra você comentar sobre a sua reflexão. Bom, então, dito tudo isso daí, então, passando pra minha reflexão, assim, o que eu fiquei pensando depois do que aconteceu nessa minha semana é mais, assim, de confiar no longo prazo, dessas memórias do Facebook, esse tipo de coisa, porque, assim, há 6 anos, por mais que eu já tinha tomado a decisão de buscar entrar no mestrado, eu ainda não tinha entrado. Eu defendi o meu artigo, né, a conclusão do MBA era um artigo, eu defendi ele nessa semana aí de 2013, e aí eu tava buscando a seleção pra entrar no mestrado, e acabou que depois, né, passou o mestrado, agora terminando o doutorado, e assim, eu tinha defendido o MBA sem a certeza, sem a garantia de que eu ia conseguir entrar no mestrado. Eu não tinha bolsa, eu tava empregado nessa época e tudo mais. E aí também passa o mestrado, agora doutorado, e agora tô me vendo de novo numa situação que aconteceu ao fim da minha graduação, que eu terminei minha graduação, aí você perde aquele status de, ok, eu era um estudante, eu preciso ganhar dinheiro, né? Ainda que sim, tudo bem, na graduação a pessoa pode trabalhar sem problema nenhum. O que eu tô falando eu deixei de estar com aquele status de, ok, eu estou fazendo alguma coisa. Agora, ao sair disso, né, eu cesso a minha fonte de renda e agora eu não tenho nada. Eu tenho as minhas reservas e também as minhas operações de day trade que eu falei que me seguram as pontas, pelo menos por enquanto. E aí eu tava comentando, né, que na graduação eu já passei por isso, que eu terminei a graduação e, cara, eu fico muito ansioso com essa situação de, ok, agora o que eu vou fazer? Eu não tenho nada, pra onde que eu vou, esse tipo de coisa. Eu sei que estatisticamente falando, vou ter o título de doutor, então é muito improvável que eu não tenha algum futuro confortável em termos financeiros, esse tipo de coisa. O problema é o agora. E aí que tá, um negócio de confiar no longo prazo, porque eu sei, assim, que muito provavelmente, da mesma forma que eu olhei essa semana para coisas que aconteceram no último ano, eu estou numa situação muito diferente. Eu não esperava que há 1 ano, por agora, assim, eu estaria para defender minha tese já. A minha expectativa era de defender, sei lá, em dezembro para ser adiantado, assim. Então eu não imaginava que ia ser em setembro, mais antecipado ainda. E daqui 1 ano, eu já também, às vezes, não quero nem estar morando aqui na casa dos meus pais, né? Quero já estar encaminhado, tendo o meu espaço, né, pra me sentir mais independente, porque depois de já ter vivido, né, 6 meses fora de casa, você acaba desenvolvendo suas manias, esse tipo de coisa. E acaba se incomodando, né, ao voltar e ter que se adaptar a uma rotina que não é a que você gostaria de ter, esse tipo de coisa. Então, assim, vamos pensar, né, no longo prazo, por mais que hoje eu esteja nessa situação desconfortável, tentar controlar os ânimos, a ansiedade, porque, né, vamos ver, agora vai acabar de acontecer esse momento de não ter algo
já decidido. Mas respeitar, dar alguns meses, né, o tempo que pode dar certo. Eu acho que muito disso também tem aquela relação de redes sociais, né, que é tudo muito imediato, isso daí dá muito gatilho pra ansiedade, né, todo dia você vai olhar alguma coisa, você vê que as pessoas estão fazendo coisas, estão postando coisas que aconteceram com elas, e aí você fica nessa de, ok, minha vida está parada agora, o que vai acontecer? Então, não sei, né? E isso é o que eu vou tentar me segurar no momento para manter o meu estado mental, emocional estáveis, pelo menos. Cara, boto fé. Puxando de novo a conversa para outros podcasts, né? Porque basicamente o que eu faço da minha vida é escutar podcast. Tem um episódio também nessa semana do Caixa de Histórias, um podcast da família B9, em que eles falam sobre o livro chamado 24/7, do Jonathan Crary, se não me engano. Crary, alguma coisa assim. Em que ele é um texto, assim, até onde eu podia entender. Eu não li o livro, né? Mas eu escutei a discussão deles no podcast. E ele parece que é um autor muito alarmista sobre como a gente é escravo cara, acho que escravo talvez seja uma palavra mais ok pra usar, dessa rotina muito louca de produção, de atividade, de fazer, de sempre estar fazendo algo, sabe? De dar o nosso tempo à tecnologia, dar o nosso tempo à produção, né? Porque a gente perdeu muita contemplação. Ele até comenta, assim, num dos trechos, sobre o último estágio, sobre roubar o sono, sabe? Que é o que a gente tem. Todo momento a gente tá consumindo alguma coisa, produzindo alguma coisa, e a gente só não o faz quando está dormindo, sabe? E esse é, digamos, o último estágio, né? Sendo que, se você analisar historicamente, como que a gente ganhou produtividade nisso, né? Antes a gente também dormia. Só que antes, sem energia elétrica, a gente dormia ao pôr do sol, porque daí a gente não tinha luz, a gente não conseguia enxergar, não tinha o que fazer, senão dormir e acordar cedo no outro dia, né? E isso foi desenvolvendo, a gente desenvolveu energia elétrica, a ponto de conseguir iluminar os locais, a ponto de conseguir produzir as coisas mesmo quando já era de noite, sabe? Então você vai dando, assim, você vai cedendo a sua vida, né? Você vai perdendo contemplação, vai perdendo horas dedicadas a você pra produzir, pra consumir, né? Pra ser alguém, pra mostrar pras outras pessoas que você é alguém ativo, que você tá bem, que você é melhor. E coisas assim são realmente preocupantes, né, cara? A gente já debateu bastante sobre isso em outros episódios também, né? Eu comentei sobre eu estar aprendendo a descansar agora, né? Sempre tá nessa corrida e é difícil, né, lutar contra um paradigma que te transformou, que te fez desde que você era criança, né? Acho que é isso que eu tenho pra acrescentar nisso tudo. Não, ótimo. Ótimas contribuições, por sinal. E eu acho que até... Bom, isso daí, já adiantando, eu não olhei o e-mail, não teve feedbacks nessa semana. Então eu gostaria de dar mais uma dica aqui pro pessoal, que vai ser mais um podcast também, lá da família B9, que chama Ponto de Virada, que eu acho que também tá muito relacionado à minha reflexão da semana, que é um podcast, nossa, eu tô, assim, viciado nele, embora ele tenha poucos episódios. Então ele começou essa coisa de 1 mês, 2 meses, no máximo. Então ele tem, sei lá, 4, 5 episódios, bem recente. E como o nome sugere, ele trabalha com esses momentos, nesses turn points, esses momentos assim que as pessoas têm alguma mudança na vida. Então eles trabalham com várias temáticas. Já foi sobre, assim, mudar de carreira, a TCC, né, de mudar de orientador, várias coisas assim. E claro, como é organizado, né, pela pessoal lá do Mamilos, costuma apresentar 2 pontos de vista. Então vai apresentar histórias de TCC de quem teve uma relação muito boa com o orientador logo de cara, e teve gente que teve uma experiência ruim, trocou de orientador, e aí de carreira, de gente que entre aspas, né, escolheu certo de primeira, e de gente que acabou mudando no meio do caminho, e se encontrou mais realizado nessa mudança. Então, pra quem, assim, tá se questionando, né, vários momentos da vida, diferentes momentos da vida, né, diferentes aspectos, eu acho um podcast muito legal. A edição, né, do pessoal é maravilhosa. Tem a mesma proposta aqui do nosso, né, de ser discussões de 20, 30 minutos, então é um negócio assim pra você consumir naquele momento que tá indo pra algum lugar, né, um trajeto, põe isso daí pra ouvir e sempre vai acrescentar alguma coisa, te abre um pouco a cabeça pra esses questionamentos que às vezes não é tudo tão fatalista como a gente pode num primeiro momento pensar.
Entendi. Uma boa indicação. A gente já tá na parte de indicações? Sim, senhor. Cara, eu vou aproveitar então e vou recomendar 4 músicas, sendo que são de 2 bandas diferentes. Porque eu tô muito viciado nelas e acho legal pra refletir um pouco sobre isso. Sobre isso que a gente debateu nesse episódio. 2 delas são reflexivas, 2 delas são só porque eu tô a fim de recomendar e tô bem viciadão mesmo. Tá bom. As 2 que vão fazer você refletir um pouco são da banda Codinome Winchester e as músicas são O Paulista e A Busca. São, cara, músicas excelentes. Eu recomendo muito que você escute O Paulista. Ela é uma música um pouco antiga, se não me engano, de 2000 e... não lembro ao certo a data dela. Mas ela é um pouquinho antiga, então é bem provável que você talvez já tenha escutado em alguma playlist de rock nacional e simplesmente passou batido. E as outras 2 é Inbox e Terminal, da banda Skatolov, cara. Skatolov é uma banda que, sei lá, me traz boas emoções escutando o som deles. É formado por um casal e, cara, recomendo muito aí todo o disco que se chama Lady Muffin e não tem mais nada a acrescentar senão tudo isso que eu já disse. Perfeito, então você pode dar aquele recadinho pro pessoal. Só um adendo. Lembrando, né, se você tá gostando das reflexões, compartilha, manda pra alguém, vamos dar aquela piramidada no podcast, manda pra alguém que não conhece o formato, ou que não conhece o formato podcast, ou que já conhece o formato, mas não conhece o nosso, né, com essa proposta aqui. Manda lá, vamos fazer espalhar a palavra do Mais Uma Semana aí pelo mundo. Uhum. A gente já piramidou aí o famoso Imagina Juntas, né? Uhum. Então... Tá sendo um sucesso de novos ouvintes, por sinal. Não, recebi mensagem do Gus esses dias aí falando, nossa, cara, muito obrigado, os ouvintes triplicaram graças a vocês, né? Então de nada aí, né, pessoal? Obrigado aí. Mas enfim, se você quiser mandar alguma mensagem pra nós, uma energia positiva, um comentário, uma crítica, uma reflexão, ou só contar como tá sendo o seu dia, você pode mandar nos nossos perfis pessoais, que é o @minxoxin e o @esbole, ou se não, no nosso perfil oficial e não verificado, que é o @mais uma semana. Se você for da época da antiguidade e gosta de enviar algo mais, como é que eu vou dizer, algo mais íntimo, robusto, mais intimista. Será? Você acha que intimista é... Bom, enfim. Cara, mandar e-mail é bem intimista, né? É difícil você conseguir o e-mail de alguém, né? Você realmente tem que perguntar pra pessoa, né? Não tem como você caçar o e-mail aleatório, né? Uhum. Então, se você quiser mandar... ou o WhatsApp também. Mas enfim, dá teu recado. Então você pode mandar também um e-mail para o emaildasemana@gmail.com, repetindo, emaildasemana@gmail.com. Perfeito. Agora a gente dá aquele tchau, então. Famoso tchau. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau.